Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, vamos cantar um refrão do Evangelho do Salmo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Muito bem, meus filhos. O que é que o Espírito Santo faz em nós? O que é que ele realiza em nós? O Evangelho de hoje é o de São João, capítulo 20. Interessante, porque esse Evangelho o padre leu no dia da Páscoa. Aliás, depois, a primeira semana da Páscoa, foi lido esse Evangelho. Quando Jesus, depois de ressuscitar, entra na sala do cenáculo, onde estavam os apóstolos, amedrontados, digamos. Estavam com medo e entristecidos porque tinham medo de acontecer com eles o mesmo que tinham acontecido com Jesus. Estavam tristes porque ainda não conseguiam entender que a ressurreição ia acontecer. Tinham planos antes, mas depois viram os romanos matarem Jesus da maneira que foi, não é, gente? A morte de Jesus foi um caos. Jesus foi todo dilacerado, não é verdade? Carregou o objeto do seu próprio sacrifício pelas ruas de Jerusalém, publicamente. Cuspiram no Senhor. Falavam blasfêmias contra ele. Vejam, viram o mestre deles, que fazia pregações tão lindas, que chamou tanta gente para caminhar com ele. O tanto de gente que caminhou com Jesus era muita gente. Se vocês, para terem ideia, na multiplicação de pães e peixes, tínhamos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se colocarmos que cada homem estava acompanhado de sua esposa, temos 10 a 15 mil pessoas, entende? E agora viam o mestre pendurado numa cruz, como malfeitor, morreu de asfixia. Depois ainda furaram o lado do Senhor para ter certeza de que ele, de fato, estava morto, porque estava perto do sábado santo. A imagem que se tinha na mente daqueles discípulos não era uma imagem de alegria, era uma imagem de tristeza. Se faziam parte do mesmo grupo, agora estavam amedrontados dentro de uma sala, não é verdade? E aí, quando nosso Deus é um Deus que surpreende, amém? É um Deus que surpreende. Quando parece que tudo está acabado, ele vem e ele mostra que com Deus tudo é diferente. O que parece estar destruído, na verdade, ele tem a potência de fazer recomeçar, de fazer renascer. E aí Jesus, quando entra naquela sala, eles se assustam, porque Jesus está ressuscitado. E aí vejam, a primeira coisa que Jesus faz é: a paz esteja convosco, né? Como um judeu se saúda, shalom, não é?
a paz esteja com vocês. Mas depois, sopra sobre eles o Espírito Santo. E aí percebam uma coisa, aqueles homens recebem uma grande alegria, estavam alegres, ficaram alegres, surpresos de fato. Mas por quê? Porque agora o mestre que eles tinham visto morrer tinha vencido a morte e estava no meio deles. E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo que os enche de alegria. O Espírito Santo nos dá como fruto a alegria. É interessante ver como nos nossos dias as pessoas querem ser alegres, mas não são. Não é verdade? Precisam de momentos de alegria. Eu estava vindo agora para cá, quando passei perto da paróquia, e tinha um bequinho lá, estavam acho que umas 2 moças, não é? E uns rapazes que certamente passaram a noite inteira bebendo, quiçá fosse só bebida, não é? Mas talvez tenha sido outras coisas também. E aí vejam a alegria das pessoas está nisso, não é? Numa música alta e na degradação da própria personalidade da pessoa, porque para ter alegria você precisa fazer o uso do outro, uso de droga, uso de bebida, quando na verdade Jesus concedeu naquele dia uma alegria que era sobrenatural. Sobrenatural. Agora, o que acontece é que aquela efusão do Espírito Santo, quando nós dizemos efusão, nós estamos falando que o Espírito Santo se manifestou sobre eles, tá? Aquele derramamento do Espírito foi particular, ou seja, era para aquele grupo de apóstolos, entende? Mas o desejo de Jesus não era só para os apóstolos, era para toda a igreja, era para todo ser vivente. Se vocês pegarem lá em São João 16, versículo 7, o Senhor vai dizer que o desejo dele é que ele fosse para o Pai, porque senão não viria sobre o povo um outro Consolador. Quem é o Consolador? Espírito Santo. Quem é o advogado nosso? É o Espírito Santo, amém? O desejo de Jesus era que todo ser humano fosse cheio do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, o desejo de Jesus é que você seja cheio do Espírito Santo. E outra coisa, olha só, eu me questionei por um certo tempo, porque eu dizia assim, por que toda hora nós pedimos o Espírito Santo, se ele foi derramado no dia do nosso batismo, e se ele é confirmado no dia da nossa crisma? Só que a palavra de Deus vai dizer, em São João capítulo 3, 30, aliás, isso mesmo, São João capítulo 3, 34, que o Espírito Santo, ele é dado sem medida. Repete com o Padre, o Espírito Santo é dado sem medida. Portanto, eu posso pedir mais e mais, entende? Eu recebi no dia do meu batismo o Espírito Santo, que permanece junto comigo, e agora eu me tornei templo do Espírito Santo. Mas quando eu peço, vem Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele vem e ele age em nós, amém, filhos? Ou seja, e ele vem dando os frutos dele. Ele vem derramando alegria, ele vem derramando euforia, ele vem derramando força, potência espiritual que muitas vezes nós não encontramos na nossa vida. Então o Espírito Santo, 50 dias após a ressurreição do Senhor, enquanto os apóstolos também se reuniam na sala do cenáculo, e a gente já entende por quê? Porque celebravam juntos a Eucaristia que Jesus tinha ensinado, vem, e agora vem de uma maneira geral, de uma maneira sobrenatural. A primeira leitura de hoje diz que quando o Espírito Santo entrou na sala do cenáculo, veio uma ventania, havia barulho de trovão, e apareceram línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Vejam, a forma de se falar bíblica é para nos relatar que o quê? Quando tem ventania, barulho forte, significa que há uma ação de Deus
que estremece aqueles que estavam naquele lugar. Está entendendo? Muito mais do que uma chama de fogo sobre a cabeça, era o fogo do Espírito Santo que abrasava os corações. Naquele dia, receberam os apóstolos algo sobrenatural. Foi derramado sobre eles uma potência que nós chamamos dínamos do grego, né? Uma potência sobrenatural que eles não entendiam, mas começaram a receber uma força. E eles saíam de lá cheios de entusiasmo, cheios de alegria. Ontem, interessante, eu estava de manhã na igreja, porque teve uma reunião nacional do que nós chamamos de católicos em célula, um modelo de evangelização. E aí tinha uma mãe que teve um bebezinho, e uma história muito bonita. Ela teve câncer, e ela continuou firme na igreja, porque Deus falou que ia curar, e curou. E ela não podia engravidar, e Deus deu a graça dela engravidar. E ela estava com um bebezinho e meio com depressão, porque ela tem pouquinho leite. E como ela sofreu muito para ter esse menino, ela começa a se sentir culpada, porque ele está tomando um outro leitinho que está dando da dor, né, na barriguinha dele, né, da cólica. Então preste atenção. Ela não sabia que eu ia estar na igreja. E aí ela estava com o bebê lá, disse que ela não aguentava mais ficar dentro de casa, ela precisava ir na igreja. Estava ela e o marido. De repente, o marido me vê lá na porta da igreja. E ele diz assim: ô padre, a gente veio aqui porque minha esposa não estava bem. Mas quando eu vinha no caminho, eu pensava, será que o padre não vai estar por lá para abençoar? E eu estava. E vejam, naquele momento eu senti que eu iria abençoá-la e que ela seria transformada. E como ela chorou recebendo a bênção. Como ela chorou. Porque o Espírito Santo é esse Deus que nos surpreende e que nos dá força na nossa caminhada, entende? E eu tenho convicção de que ela entrou lá de um jeito e saiu de lá de outro jeito, porque o Espírito Santo de poder e de amor é capaz de transformar todas as coisas. Amém, meus filhos? Transformou o coração dos apóstolos e certamente transformou o coração daquela mulher ontem. E quantos chegam na igreja, às vezes, e agora já tem médico que fala assim, quando a pessoa está com depressão, diz assim: não, eu não vou te tratar somente com medicação, você vai procurar a tua fé. E quantos chegam depressivos na igreja e recebem a graça do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem com poder e começa a transformar o coração do homem, começa a transformar a mente do homem, e a pessoa começa a sair diferente. Mas o que é que mudou na vida dela? Os problemas continuam? Continuam. As dificuldades continuam? Continuam. Mas tem uma grande diferença. Antes ela não estava com Deus, e agora ela está com Deus, Espírito Santo, e Ele transforma o coração do homem. Amém? Vocês acreditam nisso? Dá uma salva de palmas ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para transformar nosso coração. Porque Jesus, quando pregou a palavra, sentiu uma dificuldade. Muitos dos que escutaram a palavra do Senhor não se permitiram achar, porque tinham um coração endurecido. Às vezes nós temos um coração como se fosse um coração de pedra, não é verdade? Às vezes um coração duro, um coração rancoroso, que guarda as coisas. E aí o Senhor precisava derramar o Espírito Santo para mudar o coração do homem. Veja, o desejo de Deus é que nós sempre fôssemos diferentes, tivéssemos um coração que agradasse a Ele, e Ele fez de tudo para que isso acontecesse. O problema é que o pecado não deixa a gente agradar a Deus. Entende, filho? Não deixa, o pecado te distancia de Deus. Mas como é que a gente tem força para vencer o pecado? Às vezes a gente não tem. Então o Senhor, sabendo disso, Ele entendeu que Ele precisava mandar uma força que vem do alto, para cumprir o que Ezequiel no capítulo 36 diz que nós cantamos hoje: tirarei de vós um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne.
É o Espírito Santo quem tem poder de fazer isso. E se você acreditar nesta palavra, tenha certeza de uma coisa: não vai ser amanhã, mas hoje o Senhor tirará o coração de pedra e te dará um coração diferente, transformado, segundo o coração dele. É Ele que tem esse poder. E como eu senti isso na minha vida, porque eu fui um jovem, por conta do alcoolismo do meu pai, fragilizado, machucado, gente. Tinha dores no meu coração, senti uma dor profunda. Quando eu rezava, eu sentia uma dor no meu peito, mas não era uma dor física. Sabe aquela dor da alma? Não sei se vocês já sentiram, que dói lá dentro e parece que ninguém é capaz de tirar isso. Houve um dia que alguém rezou por mim e disse: Senhor, deixa que venha sobre ele o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele veio para praticamente fazer uma cirurgia no meu coração, entende? Ele veio transformando, arrancando a amargura, arrancando aquilo que era triste, arrancando aquilo que era mal, arrancando aquilo que não era de Deus. E ele começou a me dar leveza. A primeira coisa que eu senti foi leveza. Havia algo que era diferente de mim. Segunda coisa, que o Espírito Santo gera paz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos enchemos de paz. É uma graça. Não dá para explicar. Parece que os problemas continuam, mas algo veio e transformou. Entende? A terceira coisa que aí eu senti: eu cheguei naquele lugar como um jovem angustiado e saí uma pessoa cheia de alegria. Eu estou pregando para vocês e lembrando o que aconteceu comigo. Eu estou arrepiado porque quão grandes coisas é capaz o Espírito Santo de fazer em nós. Quão grandes coisas. E hoje, filho, Ele quer fazer com você. Um evangelizador, um batizado, só é capaz de falar de Jesus com uma força que vem do alto, pois o próprio Senhor envia sobre a igreja. E por isso a igreja celebra isso, celebra. A beata Helena Guerra dizia assim, uma beata da igreja: pediu o Espírito Santo. Sejam iluminados pelo Espírito Santo e grandes coisas Ele fará em vocês. E vejam, hoje, daquele jovem angustiado de 20 anos atrás, Deus transformou num sacerdote que prega a alegria e a transformação por meio do Espírito Santo. Ele é capaz de transformar todas as coisas. E hoje eu passo, estava pensando, o que Deus é capaz de fazer? Essa semana eu preguei em 3 lugares diferentes. Ontem de noite eu estava cansado, tivemos a vigília de Pentecostes, mas ainda quando eu cheguei em casa eu disse: Senhor, enquanto eu tiver saúde, me usa para falar a quem o Senhor quiser, para pregar a quem o Senhor quiser. Eu tenho visto as pessoas sendo transformadas por essa graça sobrenatural. Vejam, não é à toa, hoje no dia de Pentecostes, a comunidade cheia, unida. Sabe por quê? Porque nossa sala do cenáculo é aqui. E porque Deus nos queria nesta manhã, porque Ele queria derramar sobre você esta força sobrenatural, que dá saúde, que levanta, que avigora, que nos dá força para a gente enfrentar as dificuldades da vida. O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Porque o que nós podemos, Ele nos fortalece, e o que nós não podemos, Ele mesmo vem em nosso auxílio para agir. Portanto, meu filho, tenha sempre no teu coração o coração aberto para que você peça sempre: o que eu não posso, Santo Espírito de Deus, vem o Senhor fazer em mim. Eu estou aberto para que a tua graça aconteça. E o mesmo que aconteceu com os apóstolos acontecerá também com você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.